Já ouviu falar sobre a Amazônia Azul? Parece estranho? Bom, esse termo vem sendo utilizado há alguns anos para se referir ao nosso mar territorial somada à nossa zona econômica exclusiva. Tá? Esse território ele tem uma abrangência quase tão grande quanto a da Amazônia, com mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Além disso, assim como a Amazônia, é uma região com uma biodiversidade gigantesca e ainda pouco conhecida e pouco explorada. Daí as semelhanças. A Amazônia Azul, esse território tão vasto, tão importante, pode ser dividido em algumas partes, começando aí pelo mar territorial. O mar territorial ele vai se estender até 12 milhas náuticas partindo da costa do país. Nesse território, como o próprio nome diz, ele conta como território nacional, ou seja, toda a soberania do país conta naquele espaço. De 12 milhas náuticas até 24 milhas náuticas, nós temos a chamada zona contígua. Esse espaço ele vai ser utilizado pelo país como zona de fiscalização. Então o país tem poderes de fiscalização aduaneira, criminal também dentro desse espaço. Até 200 milhas náuticas nós temos a chamada zona econômica exclusiva. Como o próprio nome diz também, nesse espaço o uso econômico é exclusividade do Brasil. Até 24 milhas náuticas nós temos o poder de fiscalizar embarcações que estejam agindo dentro daquele território. De 24 milhas náuticas até as 200 milhas náuticas, o nosso poder é especificamente econômico, ou seja, o uso daquele espaço para fins econômicos vai ser exclusividade do nosso país. Parece pouca coisa, mas não é. É importante a gente lembrar que é nesse território que estão as maiores reservas petrolíferas do nosso país. Essa zona econômica exclusiva ela ainda pode ser estendida em algumas situações. Quando a plataforma continental de um país se estende além dessas 200 milhas náuticas, o país pode fazer um requerimento junto à Organização Mundial do Comércio para estender essa zona econômica exclusiva até o limite de 350 milhas náuticas, certo? Como a gente pode perceber, essa variação ela acontece seguindo aí a plataforma continental, mas em situações onde a plataforma continental se estende além das 200 milhas náuticas, como seria esse caso aqui, o país pode pedir essa extensão até esse limite máximo de 350 milhas. Do ponto de vista econômico, galera, como eu falei, uma região extremamente importante. Praticamente todo o nosso comércio externo passa por águas internacionais e, logicamente, pelas nossas águas nacionais também. Cerca de 95% de todo o comércio marítimo, de todo o comércio nacional é feito por vias marítimas. Além disso, a gente tem aí hoje a maior parte do petróleo brasileiro e também do gás nacional, do gás natural sendo explorado em áreas oceânicas, né? O chamado petróleo offshore. Do ponto de vista pesqueiro, o Brasil tem um potencial gigantesco, mas ainda subexplorado. Segundo estimativas, até esse ano, né, de 2020, o Brasil deve alcançar aí a marca de 140 milhões de toneladas, um mercado que anualmente fatura mais de 2 bilhões por ano, mas, segundo o Ministério da Agricultura, um mercado bastante subnotificado. Grande parte do que é pescado no Brasil não é contabilizado e, consequentemente, não entra dentro dessas contas.
A gente tem uma variedade muito grande de espécies, né? Desde atum, camarão, piramutaba, enfim, várias espécies comerciais de grande valor econômico. Tá? Outro aspecto importante dessa região é a sua biodiversidade. Uma região riquíssima e ainda pouco conhecida, ainda pouco explorada. Ou seja, por mais que seja uma região rica, é uma região onde se tem muito ainda o que conhecer. Né? Algumas espécies são endêmicas à nossa região, como é o caso de várias espécies de corais que só são encontradas aqui no Brasil e são espécies extremamente sensíveis a variações de temperatura da água, muito sensíveis também à poluição dessas águas. Em relação à soberania desse espaço, o Brasil vai ser as forças aéreas, principalmente, e as forças marítimas vão ser as responsáveis pela fiscalização desse espaço, né, dividido aí a costa norte, a costa nordeste, a costa central e a costa sul, e também uma região que depende de uma tecnologia bastante avançada. Nós temos aí o SISGAS, né, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que é quem vai fiscalizar, né, uma rede de sistemas, de satélites, navios interligados com a Marinha e a Força Aérea que vão fiscalizar esse espaço. É importante lembrar que trata-se de uma região oceânica, então é muito difícil estabelecer os limites dentro desse espaço. Uma região também rica em algumas ilhas, né? Nós temos algumas ilhas importantes, algumas muito conhecidas do ponto de vista turístico, outras servem basicamente como bases militares e são fechadas ao público em geral. Como é o caso da ilha como o arquipélago de São Pedro e São Paulo, as ilhas de Trindade e Martim Vaz e um dos mais conhecidos aí, o arquipélago de Fernando de Noronha. Valeu, galera!